Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de compartilhar com todos vocês hoje, meus irmãos, esse lindo testemunho. Esse pastor americano, ele foi arrebatado em espírito e o Senhor mostrou grandes coisas a ele, principalmente coisas que eu acredito que está muito perto de acontecer. Ouça com atenção. 1980, perto de agosto, eu fui me deitar nesta noite, praticamente como em qualquer outra noite. Vou lhes dar alguns detalhes para que saibam. Eu não estava embriagado. Eu adormeci e foi um daqueles tipos de noite em que se nota que está pegando no sono. Você vai se perdendo e sabe que está quase dormindo. Assim que eu caí no sono, este sonho começou. Começou com um barulho muito alto. A melhor descrição que posso te dar é que soou como uma buzina de carro dos anos 70. Quem se lembra do som das buzinas de carro nos anos 70? Eram buzinas muito altas. Naqueles dias, ou agora são só um bip, 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 mas antigamente, se você forçasse a buzina, eram altas. Isso soou um pouco como aquilo, exceto que era extremamente alto, muito agudo, e durou por um longo período de tempo, tipo uma buzina presa. Não consigo dizer a vocês períodos de tempo específicos, porque era quase como se eu fosse interjetado em diferentes situações, sem o entendimento do tempo passando. Algumas coisas eram panorâmicas, era uma imagem grande que eu vi. Mas neste ponto do sonho, recebi a oportunidade de ver meio que de cima, olhando para a terra. E o que eu vi foi que eu pude ver. Para ver, o globo estava meio que aqui fora, assim, e eu consegui ver muito claramente muitos cemitérios e jazigos. Então, fui levado muito perto de muitos desses jazigos, e o que eu vi foi algo muito incomum para mim. O que acontecia era que o solo estava se rompendo, de maneira literal. A terra se abria com certa violência e indivíduos emergiam dos túmulos. Eu vi pessoas mortas ressuscitadas dos túmulos. A condição ao saírem foi incomum. E outro aspecto incomum era que de uma cova com sua respectiva pedra tumular, uma pessoa emergia da terra, e um ao lado não. Parecia haver uma espécie de, não apenas aleatório, mas uma espécie de lançamento categorizado, por assim dizer, dessas pessoas para fora da terra. Como se a terra recebesse uma pequena explosão ou algo parecido e se abrindo. E eu vi terra voando. Vi isso no mundo todo. Não foi só numa área. Não foi só nos Estados Unidos. Foi em todo lugar. E quando as pessoas saíam, sua aparência, duas coisas sobre sua aparência, primeiro me espantaram. A primeira coisa foi que as roupas que usavam pareciam uma veste de couro. Elas eram um vestido longo, por assim dizer. Uma capa quase pendurada nelas. Mas no meio do dia, era como aqueles trajes que artistas usam sob as luzes e as luzes. Você sabe, focam nelas e as lantejoulas fazem a luz disparar. Disparar e ir. Essas pessoas saíram no meio do dia, reluzindo. Suas roupas e suas pessoas eram mais brilhantes que o sol. Eu queria poder explicar isso para você, além de que eu podia ver o brilho dessas pessoas saindo. Os homens, mesmo com aquelas vestes, aparentavam ser extremamente masculinos. Mas vou te contar exatamente como eu vi. Essas pessoas que saíram, foi difícil para mim explicar isso ao longo dos anos. Idosos emergiam com a aparência de serem velhos, mas não eram velhas. Dava para ver que viveram uma vida plena. Uns 80, 75 anos, algo assim. Mas digamos, por exemplo, que o cabelo que eles perderam estivesse de volta. Eles pareciam maduros, mas não pareciam velhos. Ok? Jovens. Vi muita gente jovem, jovem ressuscitada. E embora parecessem muito jovens, não eram muito jovens. Havia uma maturidade neles. Eu gostaria, de novo, de poder definir claramente como isso apareceu durante o sonho. Teria sido mais fácil para mim se eu nunca tivesse tido este sonho. Eu só queria fazer minhas coisas e seguir em frente com a minha vida. Pensei que estava tudo indo bem até que isto começou a acontecer. Então, só para ajudar você a entender, eu não pedi por isso. Eu nunca pedi para ver o Senhor. Eu nunca pedi para ver anjos. Eu nunca pedi para ter visões. A outra coisa que quero deixar claro para você é que quando isso estava acontecendo, eu realmente não entendia que era Deus no começo.
Então, só para você entender de onde eu vim, não havia desejo em mim de experimentar este sonho. As pessoas que saíram de repente, elas simplesmente desapareceram. E assim que essas pessoas sumiram, por falta de palavras, para onde quer que tenham ido, uma histeria em massa começou a se espalhar pela terra. As pessoas tinham um aspecto de desespero absoluto, histeria. Houve pandemônio em todo lugar. Houve caos em massa, anarquia, e o medo agia em todos os lugares. Consegui ver novamente em diversas partes do mundo, e nenhuma nação estava livre disso. O planeta inteiro estava experimentando isso. Foi algo muito, muito incomum que ocorreu durante o sonho. Eu nem sempre conseguia entender o que se passava, mas ainda assim minha mente lutava durante o sonho. Não sei se você já teve sonhos em que sonhava, mas sua mente estava bem consciente de que estava sonhando e era quase como ser duas pessoas. Eu acredito firmemente que se eu tivesse compartilhado isso publicamente quando o recebi, ninguém acreditaria em mim, porque não havia credibilidade estabelecida no meu ministério. E 2, provavelmente teria me destruído porque eu não possuía o caráter de Cristo necessário para realmente realizar algo assim e entender tudo o que isso implica. E eu sei que não estava pronto. À medida que o pandemônio em massa e o desespero começaram a permear a sociedade, ocorreu um acontecimento bastante incomum. A televisão, o telefone, o rádio e este outro dispositivo de comunicação incomum me permitiram espiar em inúmeros lares nos Estados Unidos. Essas caixas brancas desse tamanho, que pareciam ser como televisões, e ao vê-las, estavam em praticamente todos os lares dos Estados Unidos. E nelas havia palavras escritas, e ocasionalmente parecia que a televisão estava transmitindo através delas. Todos esses meios de comunicação foram desativados por aproximadamente 2 semanas. Sei que eram computadores pessoais em casas, pois não pretendo ir à televisão nacional ou ao redor do globo compartilhar isto se for incorreto. Eu tenho um ministério próprio agora e não quero arriscar o que o Senhor estabeleceu nos últimos 17 anos. Em 1981, menos de 0,5% dos lares tinham um computador pessoal. A IBM estava em transição, saindo dos cartões de entrada de dados e migrando para a memória de disco rígido e RAM em seus processos computacionais. O único computador que existia na época era o Commodore. Alguns de vocês talvez se lembrem. Era basicamente um processador de texto com uma quantidade muito pequena de memória. E eu os vi em casas por toda parte. Tudo isso foi fechado. Uma das coisas que ocorriam durante essa comoção era que inúmeras pessoas perguntavam: para onde foram essas pessoas? O que aconteceu? O mundo inteiro viu isso, ou o experimentaram depois. O que eu observei nas pessoas foi que, literalmente, quase todas as pessoas que eu encontrei tinham uma grande expressão de desespero e desesperança. Para onde quer que eu fosse, havia desesperança. Ninguém parecia feliz em viver. Sabe, eu nunca passei por isso. Estive em muitos lugares públicos onde as pessoas estão tristes, não felizes, não bem, mas não o mundo todo. Eu não sei, talvez você tenha visto. Eu não. Então essa histeria trouxe uma completa desesperança e total perplexidade para quase todo mundo. As comunicações da TV estavam fora por um tempo. De novo, as pessoas me perguntaram: o que causou isso? Não tenho certeza, mas gostaria de colocar algo no projetor hoje à noite, para mostrar a vocês um artigo. E para muitos de vocês, pessoal do Prophecy Club aqui hoje à noite, esta é uma nova informação para vocês. E para alguns visitantes aqui, isso pode ser muito novo. Telefones, computadores, televisores e rádios sendo desativados por um período de 14 dias. Imagina o caos. Você consegue imaginar a impossibilidade de um supermercado entrar em contato com seus fornecedores para conseguir mais mercadorias, ou gás, ou operações financeiras? Quer dizer, é surpreendente quando você vê acontecer. O prejuízo durou umas 2 semanas. Mais uma vez, quero lembrá-los, eu não estudava profecias, nem era um especialista naquele momento quando essa visão surgiu para mim. Comecei a andar pelas ruas em choque com os eventos atuais. Os acontecimentos são difíceis de descrever, pois a anarquia e o temor estavam totalmente infiltrados na sociedade.
Após cerca de 2 semanas, a televisão e o rádio começaram a voltar a funcionar. No entanto, era completamente diferente do que estava sendo transmitido anteriormente. As transmissões eram quase onipresentes e mostravam um novo governo e uma nova liderança que virão em breve. Um homem surgiria para nos liderar. O homem chegou e ele se expressou com notável eloquência. Eu escrevi tudo, exatamente como as vi. Ele falou com grande eloquência e carisma. Ele acalmava e prometeu respostas para todas as questões atuais. Este homem era polido e extremamente convincente, capaz de resolver quase todos os problemas. Ele se comunicava bem e explicou como a retirada dessas pessoas foi um juízo divino contra eles. Isso me abalou no sonho. Eu não entendi a posição dele. Deixe-me contar para que você possa compreender de onde venho. Como eu não era um cristão convertido no sonho, quando este homem falou, ele começou a me persuadir, começou a me envolver com as mensagens. Não sei se vocês já viram filmes antigos de Adolf Hitler se dirigindo ao povo com um carisma demoníaco que atraía as massas de forma literal. Isso não era nada perto do que eu vi. Nada. Ele uniu uma nação. Esse homem estava unindo o globo. Era bem assustador. Quase que de imediato. Ele começou a se comunicar com grandes telas de TV que estavam em lugares onde as pessoas se reuniam. Reflita comigo por alguns instantes. 80, 81, TVs de tela grande. Não. Poucas pizzarias tinham aqueles projetores de imagens. Sabe, com 3 cores diferentes que projetavam imagens, mas as grandes TVs não estavam disponíveis, pessoal. E nem havia notícias a qualquer hora. Em todos os lugares onde a população se encontrava, grandes telas de TV estavam transmitindo essa mensagem. Eu viajo muito e onde quer que eu vá, eles têm TV. Restaurantes têm. Eu já estive em alguns restaurantes onde você tem uma televisão bem na sua mesa, então você está acompanhando tudo. Aeroportos, todo lugar onde o povo se junta, você está sendo atingido por mensagens. Era o normal. Agora, o que era peculiar nisso é que os discursos e as diretrizes desse homem para todo o globo se relacionavam com novos tempos que se aproximam para nós como seres humanos. Novas regras para a paz mundial. E a necessidade de renunciar à cidadania atual por cidadania mundial. Agora preciso lhes dizer, fui criado como um americano patriota. E quando ouvi isso no sonho, não consegui entender. Eu sempre possuí uma arma. Eu sempre cacei e pesquei e sempre coloquei a mão sobre o coração em jogos de bola quando cantávamos o hino nacional. Eu sempre respeitei homens militares e mulheres militares. Eu amo este país. E ter este país. Ordem mundial e novos tempos, mas eu nunca ouvi falar de nova ordem mundial. Não sei. Não sei se mudaram o nome no futuro ou se o sonho me mostrava outras visões. Não sei. Perguntei muitas coisas ao Senhor e Ele não me respondeu. Ele respondeu algumas coisas claramente. Minhas liberdades e meu patriotismo foram instantaneamente corroídos do meu entendimento. Escute isto, por favor, com atenção. As pessoas estavam comprando este plano em taxas assustadoras que este homem divulgava pelas ondas do rádio. Em taxas assustadoras, sem resistência. Ninguém o combatia. Ninguém falava publicamente. Não posso dizer se as ondas eram controladas a ponto de não poder aparecer e dizer certas coisas. É assim agora nos EUAs, aliás. Não pode ir às 3 redes e falar o que quer. A experiência neste sonho me abalou até o âmago do meu ser. Esse homem falava sem parar sobre a ordem mundial e sobre como seria benéfico para todos os homens conviverem em paz. Agora, mesmo estando perturbado no sonho, eu também estava sendo atraído para isso porque soava muito, muito bem. Paz mundial soa bem, até que você veja o preço a ser pago. Eu lhe digo, não haverá paz mundial até que o príncipe da paz estabeleça seu trono nesta terra. Esse é o ponto principal. Nenhum ser humano vai trazer paz a esta terra. Somente o ser humano, que é totalmente humano, totalmente Deus, trará paz a esta terra. Esse ser é Jesus Cristo. E então comecei a pensar seriamente em renunciar à minha cidadania. E isso me deixou muito alarmado. Mesmo que esta fosse uma mensagem que me atraísse fortemente,
De alguma forma eu não estava convencido dessa nova ordem. Ouvi nova ordem sem parar, mas não sabia. Não sei se foi o que aconteceu na época ou se tudo virou de cabeça para baixo. Algumas coisas, como eu disse, não tenho todas as respostas. Comecei a entrar numa depressão muito profunda. Comecei a me questionar, será que este é o fim do mundo? Sabe, eu acho que quase toda pessoa que já nasceu sempre se perguntou lá no fundo sobre o fim do mundo, independentemente de quando nasceu. Sabe, é incrível para mim que você lê as epístolas e descobre que mesmo quando Pedro e Paulo estavam pregando, eles já estavam perguntando se o fim do mundo estava sobre eles. Então comecei a me fazer essas mesmas perguntas. O mundo inteiro estava passando por esse desespero e esse caos que permeavam a sociedade. Ninguém, aliás, estava isolado disso. Ninguém se livrava disso. A situação engolia o planeta inteiro. Eu conseguia observar diversas regiões, diversos continentes, e todos passavam pela mesma coisa. Era quase como se o mundo inteiro tivesse se transformado numa nação do terceiro mundo, totalmente ultrapassada, sem capacidade de lidar emocionalmente, entender o que ocorria na Terra. Comecei a buscar algumas respostas e não sabia onde procurar. Um dia me deparei com um senhor de idade e ele foi a primeira pessoa durante esse período de tempo no sonho que realmente pareceu ser amigável. Ele parecia talvez ter alguma esperança ou talvez soubesse o que estava acontecendo. E assim, eu o interrompi e fiz algumas perguntas. Perguntei, você sabe o que está acontecendo no mundo? Tem noção do que está acontecendo agora? Mais cedo, eu havia dito a alguém que o que me parecia com esse desespero era que cada pessoa na Terra havia acabado de sair do funeral de sua mãe. Com esse peso, assim as pessoas pareciam. Elas estavam muito tristes. Muito desesperançadas. Quando eu o encontrei, perguntei se ele sabia o que estava acontecendo no mundo. E foi isso que ele me respondeu. Ele disse que o fim estava se aproximando e que não estava pronto para os tempos sagrados. Ao ouvir isso, a tristeza preencheu o rosto desse homem. Imediatamente, ele passou de alegre para extremamente triste. Ele me disse que não estava bem com o Senhor. E então ele me contou o plano de Deus para a salvação. Com cuidado, ele enfiou a mão no bolso de trás desta forma e espiou por cima de ambos os ombros para verificar se alguém o estava vigiando. Na verdade, eu não sabia que era a Bíblia naquele momento, pois eu não costumava ler a Bíblia. Eu era apenas um garoto católico bastante comum, vivendo minha vida e não tinha interesse na Bíblia, a palavra de Deus. Ele tirou este pequeno livro de bolso, mais ou menos deste tamanho, e começou a folhear as Escrituras e me mostrava as diferentes coisas na palavra de Deus sobre a minha necessidade de Jesus como meu Salvador. E assim ele me disse que se eu fizesse isso, que eu receberia a vida eterna e que o poder de Deus me guiaria durante esta vida e ele me daria uma vida vitoriosa. Então eu fiz a oração com ele. Assim que isso aconteceu, a alegria começou a me encher. E fiz como ele disse. Pedi a Jesus que me perdoasse pelos meus pecados. A encher meu coração com sua presença. Uma coisa muito incomum acontecia nesta época na Terra. Eu meio que me juntei a esse grupo de pessoas porque eles eram os únicos que pareciam ter alguma paz naquela época, em toda a terra que eu conhecia. Coisas incomuns aconteciam com esse grupo de pessoas. Era incrível para mim como supriam as necessidades físicas das pessoas. Eles sempre encontravam necessitados, supriam suas necessidades e os levavam a Cristo. Eu ainda não sabia como fazer nada disso, pois tinha acabado de me juntar a Ele. No sonho, minha esposa se tornou cristã, crente em Jesus Cristo, e nos unimos a um homem para ajudá-lo. Posso lhes dizer, o homem que vi na televisão, que fazia sinais e prodígios e resolvia todos os problemas, eu lhes digo esta noite, nunca esquecerei o seu rosto. Nunca. Enquanto eu viver, nunca esquecerei o rosto dele. Algumas pessoas têm me enviado e-mails com fotos de diferentes indivíduos, afirmando serem ele, mas, não é nenhum deles, posso dizer. Nenhuma delas ainda não, porque eu nunca vou esquecer o rosto desse indivíduo. Sua aparência era quase sobrenatural, ele era quase perfeito demais. Era, por falta de palavras, o homem mais bonito que eu já tinha visto. Quando digo que ele era um homem bonito, não é de forma estranha.
Eu só quero te dizer que este homem tinha tudo conspirando a seu favor, absolutamente tudo. Eu estava dizendo ao Stan que ele tinha um rosto meio esculpido, e tudo em sua aparência era quase perfeito. E quando ele falava, havia uma qualidade muito estranha nele. É engraçado, muitos anos depois, li uma escritura sobre o Senhor Jesus Cristo, do profeta Isaías, que dizia que Jesus não tinha formosura, ou traços que nos levariam a desejar admirá-lo ou contemplá-lo. Em outras palavras, Jesus não era um belo. Ele era uma pessoa comum, de aspecto rústico, possivelmente com uma aparência distinta e fora do padrão. Ele não era o tipo de sujeito que seria eleito como o mais propenso ao sucesso nas listas de popularidade da GQ, por assim dizer. Mas este cara que eu vi ele cumpriu isso perfeitamente, e não é incrível que o anticristo seria a antítese de Jesus? Que ele teria tal persona, que seria o oposto de Jesus. Embora ele não fosse realmente orgulhoso, ele era muito atrevido, mas ainda assim possuía a habilidade e o carisma para atrair pessoas para as suas situações. Nesse momento, nos conectamos com ele e seus seguidores. E outras coisas que me pareciam muito estranhas, e ao meu modo de pensar, era que, de alguma forma, esse grupo de pessoas parecia ter uma frequência alta de coisas que simplesmente davam certo, para eles das maneiras mais incomuns. Durante o sonho, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu não sabia que Deus se envolvia nos assuntos humanos. Eu não sabia que o grande Deus do universo desceria e estaria realmente interessado nos assuntos do homem. Ao crescer na religião, eu não o via assim, nesse ponto. Eu o via como um Deus muito ocupado lá fora e ele tinha muito a fazer, e provavelmente eu não era importante o suficiente porque eu não era um papa, um cardeal ou um santo em algum lugar, sabe? Eu não era uma dessas pessoas, então provavelmente fiquei por último na lista. E sei que muita gente se sente assim em relação a Deus hoje. Mas eu vi eventos muito incomuns acontecendo com essa banda de seguidores. Comida se multiplicava, coisas muito incomuns aconteciam. Eles oravam por pessoas e as pessoas eram curadas. Apenas coisas muito estranhas, que era abstrato para o meu raciocínio. Agora, neste ponto do sonho, as coisas realmente começaram a mudar, e o que aconteceu foi que eu estava a caminho do banco para fazer uma transação comercial. Várias coisas no sonho me foram reveladas. Por um lado, deixe-me ver se eu tenho algo comigo. Sim, eu tenho. Eu vi esse dinheiro em 1980. Eu vi o dinheiro com as grandes imagens das diferentes figuras. Em 1980 nem se falava nesse dinheiro. Outra coisa que vi logo depois desse dinheiro foi que a foto da pessoa foi movida um pouco para o lado e havia um espaço em branco aqui. E me foi revelado na visão que o dinheiro em espécie conteria faixas que poderiam ser rastreadas para identificar quem estava realizando as transações com ele. Veja, não basta saber para onde vai sua conta e as transações eletrônicas como as do VISA. Eles querem saber onde gasta seu dinheiro, pois é o controle máximo. E eu vi isso. Agora reflita e se pergunte se estou incorreto esta noite. Você já conseguiu ir a qualquer gráfica local e pedir, por exemplo, Quincos, imprima 500 cheques meus? Não dá para fazer, pessoal. Seus cheques são marcados com dados que os tornam rastreáveis. Basta pôr seu cheque sob luz ultravioleta e verá que é verdade. Cheques já são rastreados. Eu vi dinheiro sendo rastreado. Ontem, alguém nos enviou a informação de que o dinheiro arco-íris estará em pleno efeito até 2003. No próximo mês, sairão notas de 10, 5 e 1 do novo dinheiro. E digo a vocês, estamos no caminho certo, acelerados com esses eventos. Então eu estava indo fazer uma transação comercial e algo incomum aconteceu. Um terremoto aconteceu enquanto eu ia ao banco. Eu estava entrando no banco e do outro lado da rua havia um prédio grande e alto de uns 7 andares. Poderia ser um pouco mais alto, eu devia ter checado, e tudo que contarei está documentado. Podem checar pessoas, nomes e situações se quiserem. Este era um prédio de aparência triangular, e sua aparência era toda de vidro. Se você pensar na arquitetura do início dos anos 80, em 1980, 81, começaram a usar fachadas de vidro em prédios comerciais.
estava apenas sendo introduzido. Dê uma volta em qualquer cidade grande agora e todos os prédios de vidro são o normal. Não era assim antes. Nesse sonho, um terremoto atingiu e sacudiu o prédio de vidro, que caiu e matou umas 200 pessoas. Esse terremoto foi enorme. Pelo que observei, o globo terrestre a tremer naquele momento, sei que foi um terremoto de alcance mundial. Sou da Califórnia e já passei por muitos terremotos. Tenho informações sobre os 2 últimos grandes que atingiram a Califórnia. O Senhor me disse que viriam. Ele me disse que um aconteceria quando o mundo estivesse olhando. O mundo estava olhando para a World Series de 1988, em Oakland, Califórnia. E ele me disse, se meu povo não se arrepender e começar a clamar a mim, os próximos terremotos trarão destruição massiva e perda de vidas. O terremoto ocorreu, resultando na perda de milhões de vidas. Literalmente, milhões de vidas foram perdidas. Nunca ouvi relatos de um terremoto que tenha matado milhões de pessoas. O mundo ficou completamente atordoado. A devastação de propriedades e perdas foi além da compreensão. Não pôde ser medida. Algumas regiões foram tão destruídas que eles nem se preocuparam em enviar equipes de resgate. Foi o quão devastadas estavam. Eu tenho alguns bons amigos, incluindo eu mesmo, que sabiam quando Deus ia tocar o Japão com um terremoto. 2 dos meus amigos pegaram o número exato do terremoto. E um amigo deu o dia do terremoto. Um amigo estava ministrando lá, uma pessoa poderosa. Profetiza do Senhor e disse, virá um terremoto. Ela disse, estou com medo, tirem-me daqui agora. Achou que ia acontecer na hora. Aconteceu 2 semanas depois, mas eles disseram, se você ministra a nós e é uma profeta do Deus vivo, então deve orar por nós, pelas casas e prédios de nosso povo. Ela saiu com óleo, derramando-o sobre cada igreja, cada lugar onde permitiram sua oração, e o terremoto de Kobe, Japão, não tocou em nenhum desses prédios. Alguns prédios faziam parte de outros, conectados, e um lado caía. Tudo que ela orou foi poupado. Ninguém que ela orou perdeu a vida. Ninguém. Agora quero contar o que começou a acontecer. Esse terremoto que aconteceu causou uma mudança massiva nos padrões climáticos. Nesse momento, os padrões climáticos normais mudaram completamente. Os padrões de inverno viraram verão, verão virou inverno, e você podia ter um dia de neve e um dia de calor. O mundo estava em caos total no clima. Prever o tempo era o impossível. Era inútil tentar prever o tempo. As previsões falharam. Coisas muito incomuns aconteceram quase que imediatamente. Colheitas pereceram, secas e fome. Eu consegui ver em todo o globo as áreas mais férteis, as áreas agrícolas mais férteis. Eu morava, na época desse sonho, na área agrícola mais fértil do mundo inteiro, o Vale de San Joaquim, na Califórnia. Essas áreas foram destruídas por seca e fome. Lugares que antes eram férteis, agora eram desertos áridos. Era quase difícil de compreender o que eu estava vendo, e foi quase imediato. Era quase como se alguém tivesse pegado as coisas e distorcido toda a ordem. O que eu te digo que foi estranho para mim é que o clima parecia ter vontade própria. Não sei como isso seria possível, mas já ouvi relatos de pessoas do Clube da Profecia sobre manipulação do clima. Mas esse clima foi manipulado pela Terra sendo sacudida de seu eixo. Você pergunta, como você sabe disso? Eu estava acima e vi tudo balançando. Vi a terra inteira rodopiando como um bêbado tentando andar. Foi muito assustador. Você consegue imaginar estar neste sonho sem saber o que eu sei agora biblicamente? Sem nunca ter lido sobre isso ou ter tido testemunhos sobre esses assuntos e presenciar isso acontecer? Foi simplesmente inacreditável. Foi assustador e eu não conseguia expressar o quão desesperançado e vazio eu me sentia ao presenciar tudo isso. Muitas vezes desejei ter acordado e fingido. Bem na hora em que este terremoto atingiu, coisas incomuns começaram a acontecer. Eu comecei a observar que os municípios locais e as forças policiais não eram mais os responsáveis pela aplicação da lei municipal, mas polícia militar dirigindo veículos de aparência muito incomum, que agora sei que são chamados de Humvees. Suas roupas de sempre, a propósito. Eles estavam usando uniformes pretos e também bonés ou capacetes azuis.
O homem que estava na parte de trás aqui usava um capacete azul. Havia uma antena de rádio grande, ou um dispositivo, e uma bandeira do outro lado. Esse cara estava de pé, parecendo ter uma arma grande. Stan perguntou se eu achava que era uma metralhadora, e eu disse, sim, acho que é, mas eu não sei, porque nunca atirei com uma metralhadora ou sequer vi uma. Mas não era uma metralhadora, e sim sabe, automática, então só se podia puxar o gatilho. Eu não sei se era, parecia uma, mas seria exagero se dissesse, tenho certeza que era uma metralhadora. Eu não sei. Tudo que eu sei é que esses caras estavam por toda parte. Outra coisa que consegui ver foi olhar aqui dentro, e na parte de dentro tinha aquilo que eu sei agora ser um computador portátil sentado no painel, com uma tela de computador que parecia muito com o avião que eu peguei hoje. Um jato regional da Canada Air com GPS digitais novos que mostram tudo para eles seguirem sem mostradores. Você podia olhar para este computador e ele lhes daria muita informação. Sabe, quando tirei minha última carteira da Califórnia, quase não quis tirar ela. Na Califórnia temos hologramas no selo do estado e uma tira de algo magnético atrás e então outra coisa com um monte de informações, eles dizem. E então esses caras conseguiram aqui e usar esses computadores de bordo para ter informações. Ao mesmo tempo eu vi isso. Eu vi postes de iluminação pública, o tipo que temos na Califórnia que realmente... Vocês ainda são meio antiquados por aqui. Tem aqueles fios que cruzam os cruzamentos com luzes antigas penduradas. Nós temos esses postes enormes que se estendem. No topo deles comecei a ver câmeras, pequenas câmeras brancas ovais, com aparência de cachorro-quente. E no sonho foi-me revelado que essas câmeras sabiam a localização dos veículos de todo mundo. E eles nos dizem, as pessoas perguntam na Califórnia, por que câmeras nas rodovias? Vocês disseram que são para controle de tráfego. Não há luzes nas rodovias, pessoal. Você pode dirigir de onde moro até San Diego numa rodovia sem nunca ver uma luz. Por que precisam delas? Pense nisso um minuto. Esses caras sabiam onde estávamos. Estavam estacionados em quase todas as vias principais. Eles sabiam onde você estava. O que foi incomum foi que eles se mostraram bastante pacíficos. Vou anotar isto agora. Voltaremos a outros assuntos em breve. Agora, este sistema de policiais era bastante pacífico. Não eram rudes, nem maus com ninguém, nem desagradáveis. Não vi saqueadores, tiros, nem nada. Pareciam pacíficos, estacionados em cada esquina. Não se podia atravessar fronteiras estaduais sem documentos. Era preciso ter documentos atuais para cruzar fronteiras. Isso me pareceu bem estranho. Sabe, se de fato não fosse pelo Clube da Profecia, eu provavelmente nunca teria acreditado naquela parte do meu sonho. Eu nunca acreditaria que nosso país seria um lugar onde não se pode cruzar de fronteira a fronteira sem os papéis, os documentos aprovados, mas eu vi e foi absolutamente espantoso para mim. Este novo líder começou a aparecer na televisão novamente e não houve resistência à implementação de nenhuma de suas políticas. Nenhuma. Ninguém se levantou para desafiá-lo. Ninguém nos Estados Unidos começou uma revolução. Ninguém. Não houve resistência alguma, nem no nível popular, nem no nacional, ninguém. Sabe o que é incrível? Em 20 anos, estou convicto de que é exatamente isso que vai ocorrer. Pois a Igreja do Senhor Jesus Cristo está totalmente adormecida agora. Se você começar a falar de coisas do fim dos tempos, eles o rotularão de fanático apocalíptico. Sabem, o que você é? Um desses sujeitos que nos dirão que o fim está para chegar sobre nós e que não seremos arrebatados daqui, ou que não sairemos daqui sem ter um pouquinho de problema? Leia sua Bíblia. Havia lei marcial pacífica, como eu disse. A polícia militar estava em toda parte, e eles sabiam onde todos estavam. Agora, no sonho, com o tempo, eu tive a capacidade de perceber, estando nas casas, que os aparelhos de televisão não só transmitiam e veiculavam programação, mas agora também podiam enviar sinais sobre você na sua sala de estar. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, até que um engenheiro eletrônico me disse, Ken, qualquer eletrônico projetado pode fazer o inverso do seu design. Qualquer.
Seu automóvel anda para frente e para trás. Se pode receber um sinal, pode, graças a Deus, também enviá-lo. Agora escutem, eu pude ver que os aparelhos de televisão estavam, de fato, vigiando as pessoas em suas casas, monitorando seus movimentos e suas conversas. Eles me mostraram no sonho, ou me foi mostrado no sonho, que a televisão nem precisava estar ligada, só precisava estar conectada à tomada. Adivinhem o que descobri? Televisores feitos após 1992 podem, de fato, vigiar você. Quantos aqui têm televisores de 1992 em diante? Quantos pensam? Talvez você devesse atirar um tijolo nele. Talvez você devesse voltar a um bazar e achar um daqueles modelos dos anos 80 que ainda se gira o botão. Pode ser um pouco menos prático que surfar, mas talvez seja mais seguro, né? Você pergunta, como sabe disso? Bem, porque conheci pessoas que me mostraram as demonstrações. Um homem me mostrou como seu telefone podia ser grampeado em sua casa com um aparelho de $17 da Radio Shack. Ligou e tocou o número. Ei, escute. Desligue o telefone, e agora eles podem escutar tudo o que você disse. Você sabe que seu telefone, a velha Mabel, garantiu que seu telefoninho, seu telefone do Mickey Mouse, todos os seus telefoninhos têm um dos microfones mais sensíveis disponíveis? Por quê? Para que você possa falar melhor com a vovó na costa oeste? Quer dizer, pense nisso por um minuto. Por que os telefones precisam de dispositivos tão sensíveis? E por que eles foram tão rapidamente para o novo tipo de cabos que carregam os sinais? Não lembro agora. Alguém me ajude. Fibra óptica. Você sabia que um único cabo de fibra óptica é capaz de transmitir mais de 1 milhão de mensagens? Por que eles fazem essas coisas? Pense um pouco. Para mais pessoas serem mantidas sob vigilância. Não para que as telecomunicações melhorem para nós. É um jogo, pessoal. É um grande esquema. É um grande plano acontecendo diante de nós. A televisão, quase diariamente e de forma contínua, nos explicou que se nós nos alinhássemos a esta nova ordem, seríamos salvos de todas as dificuldades da vida. É o que este homem disse quase toda vez que aparecia. Dizia-se que a nova ordem tinha todas as respostas para os problemas e a liderança necessária para efetuar a mudança, causando o mundo a finalmente se tornar a global imaginada paz. Isso é o que ouvimos repetidamente. Pessoal, isto foi no ano de 1980, quando tive este sonho. Parece como agora, não é? Todos os dias o jornal está bombardeando sua mente e os programas estão bombardeando sua mente. Paz mundial, unidade global, tudo o que são anúncios sobre o quê? A internet, e vamos tornar o mundo global. Vamos torná-lo um globo pequeno. Todas essas questões estão constantemente sendo mostradas a nós. Neste ponto do sonho, meu trabalho com este homem mais velho começou a realmente intensificar-se. Esta é a única parte do sonho que realmente me deu esperança. Comecei a trabalhar muito extensivamente com este homem, ajudando-o. O que começou a acontecer foi que, neste ponto do tempo, muitos cristãos, assim chamados, eu coloquei em minha papelada. A propósito, quando tive este sonho, quando o terminei, escrevi 7 páginas em um bloco de papel, muito parecido com este, frente e verso. Eu pude ver certas regiões da Terra onde raios de luz eram projetados bem alto na atmosfera. Parecia quase como, aqueles grandes holofotes, sabem, com a chama lá dentro. Já os viram antes como eles brilham para o céu, só que estes eram muito, muito brilhantes, quase, de aparência sobrenatural. Não sei se eram ou não, mas pareciam. Após ver raios a projetarem-se do globo em muitas direções, recebi a capacidade de ir a essas regiões e ver em primeira mão o que lá se passava. E é precisamente isto, nesta parte da visão, que me dá a determinação para continuar o que estou a fazer agora. Raios de luz, e eu comecei a enxergar 12 regiões nos Estados Unidos da América. E por todo o planeta onde esses raios saíam e começavam a resplandecer na atmosfera. Ao me aproximar, o que vi foi um grande avivamento tomando a terra. Agora vejam o que eu vi. Eu não vi nenhum Ken Peters. Eu não vi nenhum evangelista famoso, profeta, apóstolo ou personalidade de televisão conhecida. Absolutamente nenhum. Tudo o que vi foram crianças de Deus normais, do dia a dia, ministrando no poder como a Bíblia descreveu sobre Jesus e os discípulos. E isso se espalhava, acontecia em todo lugar.
As pessoas faziam orações por aqueles que estavam doentes e eram curados de forma imediata. Oravam para que os perdidos voltassem e era... Pessoal, eu digo a vocês agora, eu poderia fazer uma dança do Espírito Santo aqui e começar a me mexer, dançar e falar em línguas ou algo assim. Deixe-me contar o porquê. Porque o que eu vi foi a coisa mais incrível que já presenciei desde que nasci. Nada do que já testemunhei na terra se compara ao que eu pude ver. E esse período durou cerca de 3 a 4 meses. Talvez 6 meses no máximo. Talvez esse tempo. Foi algo impressionante. Regiões se tornaram uma só para Jesus Cristo. Agora eu sei que isso é possível porque a 15 minutos do nosso orfanato, em uma cidade chamada Almalanga, na Guatemala, existe agora uma cidade na terra que é inteiramente cristã, com 76 mil pessoas. E eles se uniram e não há mais conflitos. De Deus. Isso estava prestes a acontecer. Eu comecei a notar perseguições em uma escala sem precedentes. Não é incrível agora que você ouviu estatísticas na igreja que nos últimos 10 anos houve mais perseguições em todo o mundo ao corpo de Cristo do que em toda a história da igreja inteira em um período de 10 anos. Esta é uma representação muito fraca, mas estamos preparando uma muito boa. Esse homem me disse, Ken, eu me apresentei a ele. Ele, animado, disse, já tem sua marca de identificação? E eu, não sei do que fala. O que é uma marca de identificação? Ele diz, acabaram de instituir uma nova marca de identificação. E isso começou com implementação voluntária. Você a fez voluntariamente. Este homem me disse, faça a sua logo para evitar complicação, pois todos terão de ter isso para conduzir negócios. Quero mostrar, este é um desenho ruim, não éramos artistas. Vou explicar como era o que eu vi. Na palma da mão direita, essa pessoa tinha algo que parecia o símbolo do Sol do México. Alguém já viu o símbolo do Sol do México? Sabe, parece um sol com um rosto. Era mais ou menos assim, só que estes raios aqui não se pareciam com isso. Se você pudesse imaginar o solstício em sua mente, e então, de repente, como um holograma, raios saíam dele. Esta era a outra palma. Esta está de cabeça para baixo. Não sei por que isso aconteceu. Cometi um erro. Na verdade, eu não fiz isso, mas assumirei a responsabilidade porque não quero que meu amigo leve a culpa por isso. Eu amo aquele cara, então... Sim, amo. Não falo dele. Esta mão, na verdade, estava virada exatamente como a mão direita estava aqui, na mesma direção. Com licença, estava dentro disso e havia outro emblema igual a este na mão, como você vê na teia. Esse sujeito estava muito empolgado sobre isso. Ele ficou feliz porque disse, não usaremos mais essas cartas estúpidas. E eu fui pego por um desses caminhões de polícia estranhos da polícia militar. Eles sabiam meu nome. Embora eu não tenha dito meu nome, eles sabiam e me levaram para um prédio do governo. Era um grande edifício. Levaram-me a uma sala onde estavam minha esposa e o senhor mais velho, que chamei de evangelista. Eles foram capturados e sabiam para onde me levar. Aquilo foi muito surpreendente, pois eu me perguntava como eles sabiam tudo isso sobre as pessoas. Vocês sabem, eu sei que somos vigiados agora. Eu sei que cristãos são monitorados em nosso país. Eu sei que cristãos que creem na Bíblia são monitorados. O FBI monitora cristãos que creem na Bíblia. Isso vem acontecendo há muitos e muitos anos. Recentemente saiu uma matéria nos principais jornais descrevendo o que o FBI considerava pessoas perigosas. Uma das categorias eram os cristãos que creem na Bíblia, que frequentam a igreja regularmente e que acreditam que os ensinamentos bíblicos são pertinentes para os dias atuais. Essas pessoas representam uma ameaça para o FBI. Eles sabiam coisas sobre nós e nos levaram a esta sala. Eu estava com minha esposa e este senhor. Eles começaram a nos interrogar educadamente. Eles começaram a nos pedir para ficarmos quietos. Entre neste acordo com o novo governo e tudo ficará bem para você. Pois bem, minha esposa, que você encontrará se participar das reuniões futuras é uma das cristãs mais corajosas que já conheci. Ela é também uma das crentes mais gentis e bondosas que já conheci. Mas ela não hesitará em enfrentar o diabo. Então, ela e um homem mais velho começaram a pregar para as pessoas que tentavam nos convencer sobre esse novo alinhamento do governo.
Então nos levaram para outra sala e agora era uma intensa sessão de controle mental. Minha mente estava sendo puxada para essa ordem e eu pensava que, se não causássemos problemas, tudo ficaria bem. Foi assim que minha mente começou a operar. Mas o homem mais velho e minha esposa começaram a lutar contra isso com toda a força espiritual e desafio. Eram passagens bíblicas. Foi incrível para mim porque a nossa captura por eles foi quase como se tivessem planejado. Não sei como esse ser chegou à minha casa e como sabiam me capturar, mas parecia ter sido planejado. Coisas estranhas que vi antes de me acontecer foi que as nações do mundo eram como um só. Não havia mais nações individuais soberanas. Os continentes não estavam mais divididos em países, mas sim em regiões. E algo que quero lhes dizer é que a consciência de Deus no cenário global era quase indetectável naquela época. A ordem global não tinha absolutamente nenhuma presença de Deus. Um mal, a essa altura do sonho, havia permeado cada aspecto da sociedade. A escuridão estava por toda parte. E eu estava dizendo isso ao Stan, que o que eu vi foi que havia uma linha clara de quem era o povo de Deus e quem não era. Quer dizer, você podia andar na rua e saberia na hora quem era quem. Não é como agora, onde você se questiona em meio a grandes grupos, será que eu consigo saber quem está salvo aqui? Quem conhece o Senhor? Era tão evidente. Havia uma linha clara de demarcação. A demarcação era espiritualmente clara e visível. Quando estávamos sendo interrogados, o controle mental era fenomenal. Não era algo que um humano pudesse fazer num interrogatório. Minha mente começou a ser tomada por ansiedade e medo. Então, como minha esposa e este senhor foram ousados e os confrontaram, fomos levados para um corredor muito longo. No corredor, milhares de pessoas enfileiradas. O corredor parecia ter pelo menos uns 90 metros de comprimento, talvez mais. Provavelmente mais longa, mas na minha percepção de profundidade no sonho, era uma fila imensa de pessoas e a cada 5 ou 6 minutos, essas pessoas andavam para frente e davam um passo. Estávamos nessa fila há muito tempo, quando pessoas invadiam pelas portas e começavam a interrogar e a mandá-las renunciar à sua fé. Eles nunca usavam o nome Jesus, nem Jesus Cristo, nem Deus, mas diziam, renunciem à sua fé nele enquanto podem viver. E sua fé é vazia. E era um desafio blasfemo que essas pessoas estavam lançando contra as pessoas na fila. E de vez em quando alguém cedia, desabava, e eles arrastavam a pessoa para longe e ela renunciava à sua fé em Cristo. Isso me deixava muito apreensivo de estar nessa fila, porque eu não tinha certeza do que eles iam fazer conosco. Eu não tinha certeza se iam nos prender ou nos espancar para assustar, ou não nos foi esclarecido. No final, conseguimos atravessar uma série de 3 portas duplas. Depois da última porta dupla, nos colocaram numa sala que parecia uma cela de espera. E lá estava o velho na frente da fila, minha esposa e depois eu. E eles abriram as portas muito rapidamente e levaram esse senhor mais velho para a sala. Não sei o que aconteceu com ele nesse momento do sonho, pois eles fecharam as portas bem rápido. Cerca de 6 minutos depois, eles abriram as portas, desta vez completamente. E o que eu vi foi o sentimento mais vazio que acho que já experimentei em toda a minha vida. Eu vi este homem que era um homem muito grande. Eu mencionei antes no passeio que ele era alto como um jogador de basquete profissional, mas muito grande como um jogador de futebol profissional. Ele era um homem extremamente grande, e ele tinha um capuz grande como um capuz de cetim sobre a cabeça, com buracos para os olhos para ver. Minha esposa estava diante de mim e começaram a dizer que ela poderia abrir mão de sua fé e viver. Eu provavelmente deveria ter feito um desenho para mostrar como era a espada esta noite, mas para traçá-la, por assim dizer, começou aqui embaixo com um cabo e começou a subir assim. E então assim, e depois um grande arco assim. E era uma espada que parecia muito aterrorizante.
E então eu vi esta mesa, que era um pouco mais longa e mais larga que um ser humano. Minha esposa disse que não renunciaria sua fé em Jesus e começou a pregar. E você sabe, eu gostaria que até hoje eu fosse tão ousado quanto ela agora, porque eu não sou. E ela começou a repreender o diabo e tudo mais. Quero dizer, ela estava fazendo isso. E então eles ficaram bravos e a amarraram nesta mesa de cara para baixo. Olhando para o céu, com este homem parado atrás dela com esta espada, ele pegou a espada e a decapitou na minha presença. Eu vi. Eu não quero dizer que desejo que isso aconteça com minha esposa. Não sei se isso vai acontecer. Deus nunca me disse que morreria como mártir. Eu sei que tudo no sonho até agora aconteceu quase exatamente como eu vi. Mas essa espada, ela deixou uma marca indelével na minha vida. Muitos anos após o sonho, eu participava de uma feira do condado, sabe? Eu estava visitando um lugar na Califórnia, em Visalia. Eu assistia a um desfile com senhores mais velhos em pequenas motos, zunindo com coletes e bonés. Meio estranho, não sabia como se encaixava. Mas depois, numa rua lateral, havia um veículo muito grande. Uma van, um furgão de carga, dizia, apoiem hospitais infantis, os Shriners. E então, de repente, havia este boné que aqueles homens estavam usando e a espada que eu vi aquele carrasco empunhando. Eu fiquei ali paralisado ao ver aquela espada, não soube como reagir. Não sabia como aquilo me afetava. Simplesmente esvaziou minha capacidade de pensar com clareza. Quando saí da feira, comecei a pesquisar, pois achava que os SHRINERS tinham ótimos hospitais e ajudavam crianças com deficiência. Eu não fazia ideia. Mas algo me dizia que a espada tinha ligação com eles. Comecei a pesquisá-los e descobri que, de fato, estão envolvidos em muitas coisas bem sombrias. Descobri que o fez, aquele boné vermelho, é assim porque prometeram mergulhá-lo no sangue de cristãos devido à raiva e ânimo. Sentia raiva e animosidade em relação às cruzadas, período em que os cristãos mataram muitos muçulmanos e judeus. A outra coisa é a espada, a cimitarra. Eu pesquisei e era a espada exata que ele usava para executar pessoas. Eu tinha acabado de ver minha esposa ser executada e eu estava muito enlutado. Mas, para ser sincero, eu tinha mais medo do que ia acontecer comigo em seguida do que do fato de minha esposa ter acabado de morrer. Eu sei que sou egoísta, mas se eu dissesse diferente, estaria mentindo. Eu estava mais preocupado com a minha vida do que com a morte dela. Eu estava muito assustado. E eu sabia que agora eu ia morrer. E eu sabia que na minha mente, eu não podia fazer isso. Não ia conseguir. Eu estava paralisado e minha mente começou a me atormentar e ficou em branco. Meu estômago começou a dar sinais altos. Jesus, me ajude, não estou com medo. Mas a mensagem não saía, minha mente paralisada, como se fosse gripe, um caso extremo. Meus dentes batiam e eu tremia de frio. Eu não conseguia processar meus pensamentos de forma alguma. Era como se eu tivesse perdido totalmente todas as faculdades da minha mente. Minha capacidade de estar cognitivamente ciente do que estava acontecendo naquele momento. Foi terrível. E embora tenha durado apenas talvez 5 ou 6 minutos, pareceu horas por causa do peso extremo deste ataque sobre mim. Eu sei muito mais agora do que sabia no sonho sobre os assaltos de Satanás e como ele age. Mas durante este sonho, eu não tinha ideia. Eu comecei a tentar realmente gritar do fundo do meu estômago. Tudo o que posso dizer é que eu sabia que era meu espírito agora, mas no sonho era uma guerra no meu estômago e na minha mente. E finalmente é como se algo tivesse saído do meu estômago. Chamei Jesus na minha mente e disse, estou com medo, me salve, por favor.
No momento em que a comunicação espiritual se deu, senti uma mão firme em meu ombro. E de novo, é muito raro, porque por um tempo curto, eu estava mais preocupado com a mão que me segurava do que com o que estava acontecendo. Quando essa mão me segurou, senti um calor intenso e os calafrios sumiram, como se minha mente agora pudesse ver e entender claramente o que estava acontecendo. Não vou esquecer a mão. Era uma mão muito rústica e parecia ter passado por muito esforço. Quase como um homem que é trabalhador braçal, que usa as mãos como um mecânico, um construtor ou um encanador. Era uma mão muito robusta e espessa, não era como a minha. Sou uma pessoa de ossos pequenos, mas essa era uma mão muito sólida. E agarrou meu ombro e calor e paz começaram a me inundar. Após instantes me virei e o Senhor Jesus Cristo estava atrás de mim. Não sei como ele entrou ali, pois era uma pequena cela e as portas estavam fechadas. E então, de repente, ele me olhou nos olhos, olhou-me com muita seriedade. Não era como uma repreensão ou uma convicção, mas sim ele olhando e perscrutando a minha vida. A coisa mais incomum me ocorreu. No exato instante em que o olhei, seus olhos não eram castanhos, verdes, azuis ou algo assim. E eles pareciam ser vermelhos como fogo e viam com total clareza por toda a minha vida. De alguma forma, naquele momento, percebi que ele, ao me olhar, na verdade olhava através de mim e conhecia tudo a meu respeito. Ele sabia minhas forças, fraquezas e cada mentira dentro de mim. Ele conhecia cada engano, cada lugar onde eu tinha medo e havia compartimentado toda a minha. Meu ser completo, ao ele me olhar profundamente, me foi revelado. Foi muito assustador. Foi um momento muito intenso. Eu queria poder dizer que ver Jesus na hora me fez feliz. Não, fiquei muito temeroso. Agora entendo o temor do Senhor devido àquela experiência. O Senhor me visitou 3 vezes em minha vida, o Cristo ressuscitado, e cada vez que Ele se manifestou, para mim, nunca foi um passeio no parque. Eu queria me esconder porque estou aqui para morrer. O que vai fazer? O que quer de mim? Foi uma poderosa manifestação de Jesus. Não foi aquela coisa de somos amigos e parceiros. Não, eu não vi isso. Eu o vi em sua grandiosidade. E ao me olhar, ele sabia tudo sobre mim. Ele conhecia cada canto e recanto. Após um momento, percebendo minha depravação, ele falou, olhou severamente em meus olhos e disse, não tema, meu filho, pois a morte nunca te segurará. Isso foi algo que me surpreendeu, e então, de forma instantânea, uma coragem surgiu em mim. Eu gostaria de poder dizer que me tornei muito corajoso, preguei um grande sermão e salvei a todos, mas eu não fiz. Era apenas coragem para enfrentar o que estava diante de mim. E assim, esses homens me amarraram, e esse indivíduo, por sinal, antes de me prender, me perguntou mais uma vez, você pode renunciar a ele agora? E eu disse, não, ele é o Senhor de todos. E eu sabia que ele me salvou no sonho devido à oração e à situação com aquele homem mais velho. Mas quando eu olhei para ele, eu sabia agora, e posso te dizer, pessoal, eu sei com certeza que ele é o Senhor dos senhores e o Rei de cada rei. E estou te dizendo que onde as Escrituras dizem que todo joelho se dobrará, toda língua confessará sua soberania, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Quando eu o vi, não há um joelho, não há uma língua que não confessará sua soberania. Independentemente do lado da moeda, sua senhoria fará com que todo joelho se curve quando ele se revelar. Acredite em mim, pois essa presença que ele manifestou era extremamente poderosa, incrível e cheia de unção. Tão assustadora, se é que posso falar assim. Como dizem as Escrituras, ele é temível em sua presença, pois você sabia que não havia poder na terra que pudesse desafiá-lo. Gente, não tenho medo de bombas nucleares, não tenho medo de desastres nucleares, porque eu sei que o Deus do universo que se revelou a mim é maior do que qualquer demonstração que o homem possa criar. O Criador do céu e da terra nos deu sabedoria para fazer essas bombas tolas. Ele não será superado por sua criação. E eu vi isso sobre ele. E então me amarraram e disseram, você pode renunciar a ele? E eu disse, não posso renunciar a ele, porque ele é o Senhor de todos. E ele deve ser seu Senhor. Esse foi meu grande sermão.
Sabe, poderia ter sido bem mais longo, mas provavelmente se eu tivesse continuado mais, eu teria estragado tudo, como quase tudo mais. É por isso que tenho isso em um esboço, porque tem 20 anos, mesmo que eu possa reviver partes disso agora. E eu pedi propositalmente ao Senhor esta noite, por favor, não me deixe me enrolar aqui. Por favor, não me deixe chorar e lamentar, porque o que eu vi acontecer com minha esposa me agarrou e ainda me agarra até hoje. E eu vi minha esposa se transformar literalmente nessa pessoa que habitava este sonho. Quando este homem me cortou a cabeça, assim que no instante em que vi a espada descendo e ela tocou meu pescoço, no momento em que a lâmina tocou meu pescoço, eu tinha ido. Não senti morte alguma. E de repente eu estava lá em cima. Não era um teto tão alto, mas era bem alto. E eu estava lá de novo, segurando a mão de uma pessoa, e eu estava olhando para a cena. E era extremamente grotesco. E não sei por que me foi revelado dessa maneira, mas vou contar precisamente o que vi, do início ao fim. Minha cabeça estava. E eu estava sangrando muito. Foi algo muito, muito estranho. E mesmo com aquela mão me segurando, eu não sabia quem era. Na verdade, eu estava mais interessado em me ver morto ali do que no fato de que eu tinha sido verdadeiramente livre da morte. De repente, olhei para baixo e percebi, meu Deus, era outra mão calejada segurando a minha. Eu olhei e era o Senhor Jesus Cristo de novo. Obrigada, Jesus. Ei, não importa o que você passe aqui. Não importa qual a prova que você está passando. E eu não sei porque o Senhor não escolhe se revelar a todos. Não sei porque Ele me mostrou isso. Eu era um pecador. Eu nem estava interessado em segui-lo. Não pedi isso. Não sou digno de receber nada que Ele me mostrou. E eu te digo que, qualquer que seja a prova que você enfrente, mesmo que precise entregar a vida, tudo vale a pena. Pelo que eu vi no meu Salvador. Nesse momento, a imagem de um Deus severo, poderoso e onisciente se transformou em um Deus que estava me amparando, que me deu a compreensão de que agora eu era seu filho, eu era seu irmão, um dos seus, e que ele não se envergonhava de me chamar de irmão. E tive um entendimento súbito de que eu era igual a ele, não como Deus, a deidade, nem como Jesus, o Filho, mas como um filho de Deus. Não o Filho de Deus, o unigênito, mas um filho. Não como Deus, pois as Escrituras dizem que somos menores que os anjos. Mas havia uma igualdade no sentido de que éramos irmãos, e não era mais assustador para mim estar em sua presença. Havia imensa aceitação. Amigos, havia imensa compreensão. Obtive clareza agora para pregar com fervor, como a Escritura: preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. Desde esse sonho, eu nunca mais chorei em funerais. Nunca, porque eu sei que na presença do Deus vivo, quando seus filhos estão passando pela morte, isso é precioso para Ele. Eu o vi me guiar pela morte. Ele me poupou da sensação de morrer, mesmo tendo morrido. E quando Ele me recolheu ao seu seio na morte, mostrou-me o que diz a Escritura. Não se manifestou o que seremos, mas sabemos que, ao se manifestar, seremos como Ele. Naquele instante, eu era como Jesus. Certo. Em sua imagem, em faculdade, em entendimento, eu não conseguia mais enxergar minhas fraquezas. Minhas fragilidades não eram mais conhecidas. Fui completamente liberto de tudo aquilo. Na presença do Senhor seremos como Ele. Meus amigos, isso vale a pena. Sabem, vale a pena entregar esta vida, todos os seus prazeres e todas as suas metas e aspirações, apenas para ganhar Cristo. Agora eu sei o que Paulo quis dizer quando disse: considerarei tudo como perda para ganhar Cristo. Eu compreendo isso completamente agora. Não está mais oculto para mim. E cada vez que Ele veio, fui transformado espiritualmente várias vezes. Cada vez que Ele vem a mim, a compreensão sobre o valor de estar protegido em Cristo Jesus se torna mais poderosa. E de repente o homem com o capuz tirou o seu chapéu, sua cobertura, jogou-a no chão e disse: não matarei mais ninguém. E então o sonho acabou.